Olá, eu me chamo Karine de Matos Costa. Atualmente eu atuo como professora substituta de Ecologia na Universidade Federal Rural de Pernambuco e eu vou apresentar a palestra intitulada Introdução aos Pagamentos por Serviços Ambientais, Conceitos e Aplicações. Então, para que a gente venha entender os pagamentos por serviços ambientais, é importante que a gente compreenda o que são serviços ambientais. Então, o que são os serviços ambientais pelo qual podemos pagar por eles? A Organização das Nações Unidas, a ONU, define serviços ecossistêmicos ou ambientais como um conjunto de benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas. Então, o que é um ecossistema? Um ecossistema são um ambiente que apresenta características próprias de tanto os bióticas, né, que são a fauna e a flora, como abióticas, como temperatura, precipitação, regime de chuvas. Então, cada ecossistema, né, como por exemplo o ecossistema de Caatinga, o ecossistema amazônico, então todos eles têm as suas características de fauna, flora e características abióticas, né, de precipitação, temperatura, regime de chuvas próprias, que diferenciam um do outro. Então, os serviços ambientais são os benefícios que a gente obtém desses ecossistemas. E, de acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica, a CDB, os ecossistemas constituem um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais, micro-organismos e o seu meio inorgânico, né, como eu acabei de falar, que interagem como uma unidade funcional. Então, não é só os fatores bióticos e abióticos estarem ali, eles também têm toda uma interação para que o ecossistema ele funcione. Então, esse gráfico aqui, ele mostra o quanto que a degradação ambiental e a restauração, ele tem uma influência nas funções ecossistêmicas. Então, por exemplo, aqui, considerando o eixo X como o número de espécies e complexidade, né, de interações entre essas espécies, e o eixo Y como a biomassa e os nutrientes desse ecossistema. Então, à medida que há uma degradação ambiental, esses fatores eles se alteram. Da mesma forma que quando o ambiente ele é restaurado, esses fatores eles se alteram, mas eles não ficam como era o ecossistema original. Não tem como ficar. Então, por exemplo, se eu tenho um ambiente que era há muito tempo atrás, né? Era um ambiente original de Mata Atlântica, né? Que é o que ocorre atualmente devido ao desmatamento, né? Para urbanização. Então, a maioria das áreas de Mata Atlântica que a gente tem hoje, que estão minimamente preservadas, elas são Mata Atlântica secundária, que significa o quê? Ela tem características da mata original, mas não é 100%, porque no processo de sucessão, né, quando eu tenho lá novas espécies que se estabelecem naquela área, depois que ela parou de ser usada, né, parou com a antropização, então aquele ambiente, ele naturalmente vai se regenerar. Então, eu vou ter a regeneração, né, de comunidades de planta, de animais, e os anos vão se passar, né, naquelas áreas de mata atlântica, mas ela é uma mata secundária. Ela é uma floresta secundária, não é a floresta original, porque existem espécies que, infelizmente, elas são perdidas nesse processo, e mesmo com o processo de sucessão secundária, elas não são recuperadas. Então, quais são os tipos de serviços ecossistêmicos, né, que a gente consegue classificar em 4 categorias, que são as categorias de suporte, ou seja, habitat e biodiversidade, que são as categorias de base que mantêm esses serviços, fotossíntese, né, porque a gente depende das plantas, formação do solo, regulação, que são justamente os fatores que regulam o ambiente para que esses serviços ecossistêmicos eles continuem sendo ofertados, como, por exemplo, né, a questão
disponibilidade, né, da água. Então, além disso, a gente tem o ecossistema de a polinização também, né, para que as plantas elas continuem frutificando, regulação térmica, a provisão são aqueles serviços que provêm diretamente para o ser humano, alimento, água limpa, madeira. Então, é um serviço de provisão, né, que a gente obtém diretamente o recurso, diferente da questão da suporte e regulação, que a gente não obtém diretamente, mas que eles dão todas as condições de regulação para que a provisão chegue até a gente, a provisão e a cultura, né? Que os serviços ecossistêmicos culturais são os que estão relacionados ao nosso bem-estar, né? Ao nosso lazer, como, por exemplo, a paisagem, a estética, né? A recreação, a educação, né? Que são serviços que os ecossistemas eles estão relacionados. Então, a importância dos serviços ecossistemas para a sociedade, ela pode ocorrer em três dimensões, como a dimensão local, que são os valores culturais, espirituais, proteção contra extremos climáticos, então são benefícios que vão favorecer as comunidades localmente, não o mundo, né, de imediato, né, formação do solo, quantidade e qualidade da água, controle da erosão. Agora, já os benefícios regionais, né, que está relacionado com a questão da região numa perspectiva mais macro, então a gente tem a proteção contra pestes agrícolas, que está relacionado com a questão de disponibilidade, né, de alimentos agrícolas para aquela região, né, fontes de matéria-prima e alimentos, manutenção de ciclos das chuvas e polinização. Enquanto que os benefícios globais, que é numa dimensão mais macro ainda, a gente tem a proteção dos recursos genéticos, né, para que as populações de fauna, flora, né, as populações elas continuem existindo, não entrem em extinção, mitigação das mudanças climáticas, beleza cênica, né, que favorece a questão do turismo, né, do deslocamento das pessoas entre países, entre estados, né, entre outras regiões, e a conservação da biodiversidade. Então, aqui são os benefícios globais, né, que são os benefícios mais macros, considerando os regionais e os locais. Então, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, ele colocou que fez uma pesquisa com várias empresas para saber quais os serviços ecossistêmicos eles eram os mais relevantes para essas empresas. E eles constataram que os mais relevantes para benefícios ecossistêmicos para as empresas consistem na água doce e na regulação dos fluxos de água e controle da erosão. Enquanto que os benefícios bioquímicos, valores éticos e espirituais e alimentos eram os menos relevantes. Então, a gente vê aqui que, do ponto de vista a água, né, a regulação dos fluxos da água e o controle da erosão do solo são mais importantes para as empresas. Foram entrevistadas, se eu não me engano, mais de 100 empresas nesse estudo. E a gente pode atribuir um valor econômico total dos ecossistemas e da biodiversidade. Como é que isso é feito? Então, existe um valor de uso e o valor de não uso. O valor de uso direto que a gente tem, né, que é o alimento, a madeira, a recreação e medicamentos, né, que a gente utiliza as fontes naturais para isso. Enquanto que o de valor indireto é o armazenamento de carbono, controle contra cheias, proteção contra vento, manutenção dos ciclos hídricos, que são benefícios que a gente obtém, mas que a gente não consegue mensurar esses benefícios de forma direta. E tem o valor de opção, né, que está mais relacionado a uma dimensão global, que é a biodiversidade e preservação de habitats. Valores de não uso, né, habitats culturais e espécies ameaçadas. Então, são os valores que eu vou obter durante o uso desse ecossistema e valores que eu obtenho se eu não usar, né? Então, esses valores eles são considerados, por quê? Porque quando a gente vai colocar a questão dos pagamentos por serviços ambientais, quando a gente vai atribuir um valor ao serviço ambiental
para pagar, por exemplo, a um agricultor, para pagar uma pessoa que cede uma parte de terra para preservação e para regeneração. Então, esse valor ele precisa ser calculado em cima do que aquela pessoa lucraria se estivesse explorando aquele ecossistema, porque senão não é vantajoso para a pessoa participar dos pagamentos por serviços ambientais. Então, a lógica do pagamento por serviços ambientais. Então, por exemplo, aqui, ó, o tipo de uso da terra. Então, eu tenho aqui, ó, a conversão a pastagens, a conversão por vegetação nativa e a conservação por vegetação nativa e a conservação por vegetação nativa com PSA. Então, a pessoa ela precisa receber o valor equivalente ao que ela receberia explorando aquela terra. Então, aqui a gente tem os custos para as populações é, e os custos econômicos para os produtores rurais. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, quando vai se elaborar um projeto de pagamento por serviços ambientais, então a gente tem aqui, ó, explorando a conversão, né, dessas terras em pastagens. No caso, se eu pego um ambiente de floresta, eu desmato lá para usar essa terra para pastagem. Então, eu vou ter uma redução na qualidade da água, perda de biodiversidade e emissões de carbono. Então, aqui colocando alguns fatores, né? Não foi incluída aqui a erosão do solo, mas também acontece porque eu vou estar tirando a cobertura vegetal que protegia aquele solo de sol e de ventos e chuvas. Então, quando essa área ela não é convertida em pastagem, mas que o proprietário dessa terra recebe um valor para que a vegetação nativa daquela área ela seja conservada, ou seja, há um projeto de pagamento ambiental, né? Por serviço ambiental associado àquela terra, então a gente vai ter um custo de oportunidade, que é justamente o pagamento pelo serviço, né, pelos benefícios que aquela pessoa estaria recebendo se ele realmente tivesse desmatado aquela terra e usado para pastagem, que era o plano original, né, o que ele pretendia fazer. Então, o conceito de pagamentos por serviços ambientais consiste em uma transação voluntária na qual um serviço ambiental bem definido ou um uso da terra que possa assegurar este serviço é adquirido por, pelo menos, um comprador de, no mínimo, um provedor, sobre a condição de que ele garanta a provisão do serviço com condicionalidade. O que é essa condicionalidade? É porque, assim como todo contrato, o contrato de pagamento por serviços ambientais ele tem um período pré-determinado. Então, existem algumas críticas aos pagamentos por serviços ambientais, justamente porque o ideal seria que as pessoas que participassem, né, do PSA, elas tivessem suas atitudes e valores mudados e mesmo após o término do contrato, elas continuassem preservando a natureza. Só que não é isso que acontece. Enquanto o provedor ele está recebendo o dinheiro lá, né, ou da organização, ou da ONG, ou do Estado, para manter aquele serviço ecossistêmico, né, o contrato PSA, enquanto ele está válido, a pessoa, o provedor, ele preserva. Só que depois que o contrato termina, aquela área, ela não continua mais sendo preservada, infelizmente, né? As pessoas, elas não continuam com o serviço, depois que o contrato acaba, elas não estão mais recebendo dinheiro para isso. Então, essa é uma crítica, né, ao pagamento por serviço ambiental, dizendo que, na maioria das vezes, a preservação ela é por tempo determinado, infelizmente. Então, o comprador define-se como comprador, né, o que está comprando o serviço ambiental. O poder público ou agente privado, situado na condição de beneficiário ou usuário de serviços ambientais em nome do próprio ou de uma coletividade, pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado ele pode ter o interesse em preservação daquela terra que tem uns corpos d'água ou de determinado serviço ecossistêmico, né, que é produzido localmente,
mas também pode vir um agente privado que quer investir, por exemplo, na conservação daquele ambiente, porque tem interesse na matéria-prima que é produzida ali naquele ambiente. Então, ele quer fazer uma exploração sustentável, né? Assim, com conservação, né? Preservando aquela área e retirando o que ele precisa de matéria-prima, só que de uma forma sustentável. Então, isso acontece com o projeto da Boticário, né? Que pega algumas áreas do Brasil e ele mantém esse projeto nas áreas que ele precisa realmente da matéria-prima, com a iniciativa, né, do poder público da Boticário para preservar essas áreas. Eu vou falar desse projeto mais na frente. Então, pode ser de iniciativa só do Estado, só do poder público, ou pode ser uma união entre uma organização nacional, né, entre o governo e o poder privado. Existe uma situação também não sei se vocês já ouviram falar do mercado de crédito de carbono, onde, de acordo com o contrato, os países que assinam esse contrato, eles só podem ter uma emissão de total de uma quantidade de carbono anualmente, se eu não me engano, que é feito esse levantamento. Só que esse contrato ele vigora por mais anos, né? Até que esses países eles se reúnam novamente e redefinam esse contrato. Então, geralmente os países desenvolvidos eles não conseguem atingir o crédito do carbono, assim, que é aquilo que eles acabam extrapolando a quantidade de poluição, porque eles não querem cessar. Eles acham assim que se eles diminuírem, né, a questão das empresas e tal, né, da forma que eles exploram os recursos, eles vão acabar impactando o país economicamente. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam países em desenvolvimento, que poluem pouco, que emitem pouco carbono. Então, esses países eles ficam com o saldo de carbono positivo, crédito de carbono. Então, eles compram esse saldo de carbono positivo dos outros países. E também eles podem fazer acordos para compensar essa situação, investindo em projetos ambientais em outros países que têm cobertura vegetal, que tem toda uma iniciativa de manutenção de áreas ecossistêmicas que vai preservar, né, redução do efeito estufa, redução das fontes de calor, que preservando as áreas desses países, todos, né, de forma global, vão receber esses benefícios. Então, voltando aqui para a situação do provedor, o provedor, ele é definido como provedor de serviços ambientais, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, grupo familiar ou comunitário que, preenchidos os critérios de elegibilidade, mantém e recupera ou melhora as condições ambientais de ecossistemas que prestam serviços ambientais. Então, podem ser indivíduos ou empresas, governos, silvícolas, comunidades tradicionais ou até ONGs que ofertam esse serviço e que recebem ou de uma empresa privada ou de um estado para que esse serviço ambiental ele continue sendo ofertado. E claro que tudo isso é definido em contrato. Então, aqui é só um esquema ilustrando, né, que eu tenho um comprador, né, que é um benefício que pode ser um beneficiário privado ou um governo, tem um intermediário que é um fundo, né, que é e a unidade administrativa, né, governo local, política, porque todo esse contrato ele é regido de forma jurídica, né? E também é necessário ter um fundo que é de onde vai sair o dinheiro, né? De onde vai sair o pagamento que esse comprador ele vai ficar recebendo durante a vigência do contrato. Que é no caso que esse provedor, né, vai ficar recebendo durante a vigência do contrato. E o agricultor, né, um exemplo de provedor. Então, o histórico do PSA ele surgiu do reconhecimento de que, embora todos os seres humanos obtenham os benefícios de serviços, como a água, a responsabilidade ela recai frequentemente de pessoas nas áreas rurais e nos países de desenvolvimento para administrar o que resta do mundo de serviços naturais. Então, o que isso significa? Significa que, por exemplo, o agricultor lá, ele produz as frutas, né, que são vendidas, né, assim, e eles vendem muito barato
para que os empresários e tudo mais lucrem. Tem essa questão também das terras, de toda a questão assim, agrônoma, muitas vezes pertencerem a comunidades que são comunidades rurais, né? Então, para que esses serviços eles continuem sendo prestados, então, por que não dar um subsídio financeiro a esses provedores, já que todos obtêm os benefícios, mas os mais impactados são essas comunidades que, na maioria das vezes, são as mais desfavorecidas financeiramente, né? Então, os objetivos do PSA. Então, consistem no desenvolvimento de conduta que resulte na manutenção, recuperação ou melhora de um serviço ecossistêmico. Então, aqui só ilustrando os tipos de PSA praticados, que é beleza cênica, a questão do carbono, que eu já citei anteriormente, biodiversidade e conservação hídrica. As práticas de manejo, né, que são categorias exigidas em contratos de PSA, que pode ser, né, uma dessas, que é a proteção de espécies e habitats, armazenamento, sequestro ou emissão evitada de carbono, de dióxido de carbono, manutenção ou restauração de paisagens naturais para fins de recreação e ecoturismo e melhoras da qualidade hídrica. Então, pode ver que todas essas práticas de manejo, elas estão relacionadas aos tipos de PSA que eu citei anteriormente. E os modelos de PSE que eu já mencionei, que é o público e o privado, público versus privados, né? Que esses privados eles não necessitam de um quadro regulatório específico, eles são resolvidos por normas contratuais e demais dispositivos de ordenamento jurídico, enquanto que o PCA público Estado ele ingressa como comprador na relação contratual em nome e em benefício de toda a sociedade que depende e se beneficia da provisão desses serviços. Então, significa o quê? Que o privado ele pode pagar por um serviço ecossistêmico para benefício próprio, enquanto que o público Estado ele ingressa no contrato como um comprador para um benefício local, local não, global, para o benefício de toda a sociedade. Então, o dinheiro público também é destinado para pagamento por serviços ambientais. Então, a gente também tem o PSA misto, né? Como, por exemplo, aqui, a Fundação do Grupo Boticário, esse projeto Oasis, né? Então, a gente tem aqui o projeto Oasis da Boticário, que é uma parceria entre Boticário, ONGs e governo, implementada em 2003, que eles contam com a participação, né, de governos, atores privados agindo em parceria. Quais são os mecanismos de financiamento do PSA? Será que a pessoa pode receber só em dinheiro o pagamento? Não. Então, a pessoa que vai fazer lá a avaliação com o provedor e na área onde vai ser desenvolvida o PSA, ele vai observar quais as necessidades, né? Como a pessoa pretende receber o pagamento de provisão desse serviço ecossistêmico. Então, pode ser através de crédito facilitado, né? Se a pessoa quiser um crédito facilitado para um financiamento grande, dinheiro, treinamento e assistência técnica, insumos, matéria-prima para o desenvolvimento de algum produto, serviços de infraestrutura para a comunidade ou equipamentos. Então, a forma de como esse pagamento ele vai ser feito, ela pode ser negociada, não é obrigatório que seja só em dinheiro ou apenas em dinheiro. Então, aqui é só mostrando o desenho e implementação dos pagamentos por serviços ambientais. Então, existe uma fase de diagnóstico, onde a área que pretende ser desenvolvida ao PSA, ela vai ser estudada, né? Caracterização do ecossistema, caracterização dos atores envolvidos, né? Do contexto socioeconômico das pessoas daquela região, identificação das alternativas de manejo, valoração econômica e instrumentos econômicos daquela comunidade, e depois vai ser feito o desenho desse projeto, que é a identificação do mecanismo financeiro, né, que vai financiar, né, ou seja, que vai realizar o pagamento a esse provedor, e a definição do arranjo institucional e de aspectos de governança, ou seja, quais as legislações que vão reger aquele contrato. Então, a gente tem legislações obrigatórias, né, que estão relacionadas a todo o contrato de pagamento por serviços ambientais que é desenvolvido, e a gente também tem legislações que são específicas, dependendo de se o modelo de PSA ele é público, ele é privado ou se ele é misto.
e a implementação de monitoramento e avaliação, a gestão adaptativa, ou seja, como vai ser feito o monitoramento e a avaliação de como o serviço ele está sendo ofertado. Então, eu trouxe aqui alguns estudos de casos, experiências práticas de execução, né, de PSA, como, por exemplo, o Programa de Proteção Hídrica da Bacia de Catskill, Delaware, em Nova York. Então, as iniciativas previstas contemplavam diversas aquisições de terras, contratos de serviços ambientais, regras restringindo a ocupação do solo e PSA. Então, o que é que aconteceu aqui? Eles estavam com um problema, né, de proteção hídrica, então eles tiveram que escolher se eles iniciariam tudo do zero ou se eles recuperariam as bacias hídricas existentes. Então, o que é que aconteceu? Eles mobilizaram toda uma comunidade para que houvesse a recuperação do serviço hídrico naquela região, do que já estava implantado, se eles precisarem começar tudo do zero. E nessa historinha, né, de mobilizar a população, né, de fazer um contrato de PSA, restringindo a ocupação do solo, as pessoas, aquisições de terras, ou seja, de pessoas que receberam um pagamento para a preservação daquelas áreas, para preservação daqueles serviços hídricos. Então, eles conseguiram economizar o equivalente a 6 bilhões de reais, que seriam gastos se eles implementassem uma nova bacia hídrica em outro local. Então, eles gastariam 6 bilhões a mais do que eles gastaram só para recuperar a bacia hídrica que já existia naquela região de Nova York. Então, economizaram muito dinheiro. Então, aqui mostrando o programa de PSA da Costa Rica, através de uma lei que foi estabelecida em 96. Então, aqui foi para deter os altos índices de desmatamento existente no país, aumentar a cobertura florestal e reconhecer o valor dos serviços florestais, incentivando a cidadania ecológica. Então, esse projeto ele foi desenvolvido e ele resultou ampliando a cobertura florestal do país de 21% para 52,38% em 2012. Então, mostra aqui um sucesso, né, da aplicação de um contrato PSA para preservação ecossistêmica. Aqui é um exemplo desenvolvido na floresta amazônica, né, o Programa de Desenvolvimento Brasileiro Socioambiental da Produção Familiar Rural para o Ambiente. Infelizmente, esse programa ele foi extinto, ele não existe mais, mas o objetivo dele foi superar a dicotomia da produção rural e conservação da floresta amazônica por meio da gestão ambiental territorial, planejamento integrado das unidades produtivas e da prestação de serviços ambientais. Então, foi mobilizada toda uma comunidade para que elas fossem orientadas a como explorar, né, os benefícios da floresta amazônica de forma que não venha a agredir aquele ambiente, que venha a exaurir os recursos que são ofertados pelo aquele ecossistema. Então, o que é que aconteceu? Até hoje, deixou-se um legado que essas práticas de manejo, né, que foram repassadas para aquelas comunidades, elas ainda são executadas, mesmo elas não recebendo pagamento para a preservação do serviço ambiental. Então, esse programa ele deixou um legado na região amazônica, chamando a atenção dos governantes para a necessidade de uma política nacional de pagamentos por serviços ambientais, porque deu muito certo lá. E apesar de ter sido extinto, as ações eles continuam ativas na população até hoje, sendo repassadas de indivíduo para indivíduo. E o Programa Produtor de Água, né, que é concebido pela Agência Nacional de Água, desenvolvidos pelos municípios e pela The Network Conservation. Então, aqui a gente tem um programa misto, onde tem a iniciativa privada e a parte pública, né? E esse projeto é para a manutenção, né,
da questão da manutenção da qualidade da água e também para manter essas fontes de abastecimento. Então, a construção envolve a construção de terraços e de bacias de infiltração, readequação de estradas vicinais, proteção de nascentes, recomposição e conservação de áreas com vegetação natural, reflorestamento de áreas de proteção permanente e reserva legal, agropecuária sustentável, saneamento ambiental, entre outros. Então, esse projeto é um projeto nacional, né, de PCA nacional, onde existe tanto a parte governamental quanto a iniciativa privada envolvida para essa manutenção do serviço de água. Então, quais são as barreiras técnicas institucionais? É justamente o incumprimento das condições contratuais, porque essa questão de avaliação, ela é um tanto complicada. Então, os documentos que eu li, né, quando eu fui estudar sobre PSA, eles fazem críticas dizendo que não, na maioria das vezes, não se existe um critério avaliativo bem definido que vá avaliar mês a mês ou no período que antes de receber o pagamento de que realmente aquele serviço ambiental está sendo provido pelo provedor de forma estabelecida no contrato. Então, essa é uma crítica, né? Então, outra coisa também é a má seleção administrativa, que é quando assim, existem projetos PSA em áreas que não tem que não justifica o investimento naquela área. Então, assim, a má avaliação, a má seleção administrativa é uma má seleção de áreas a ser desenvolvidas, o PSA. Repercussão de demanda espacial, também conhecidas como vazamento, por meio da quais a proteção de um recurso ou de um local pressiona recurso em outros lugares. Então, isso significa o quê? Se eu estou preservando ou conservando, né, por meio de um PSA, ou se não existe o PSA e aquele recurso ele está sendo explorado, né, ele está sendo de forma antrópica, então isso vai repercutir nas regiões vizinhas, né, vai repercutir de forma local, de forma regional ou então de forma global. Infelizmente, ainda não se tem uma visão clara, né, nos contratos de PSA da repercussão dessa preservação ou dessa não preservação das áreas que são realizadas o contrato por PSA. E a autoseleção adversa, né, que como mencionei, era a má seleção administrativa dos locais e a autoseleção adversa, que são locais que realmente má seleção administrativa, né, que problemas administrativos envolvendo os contratos e também relacionados à autoseleção adversa, locais que não justificam um investimento por PSA, quando a gente vem considerar, né, colocar na balança os benefícios e os lucros ecossistêmicos que são emitidos a partir da implantação daquele contrato. Então, tem que realmente assim ter um desenho experimental claro de que realmente vale a pena ou não o investimento. Então, o que é que isso tem a ver? Tem a ver se realmente a comunidade ela está disposta a participar, se realmente o recurso que vai ser preservado naquele ambiente, se ele realmente se realmente tem se for uma questão de recuperação diária, né, se realmente tem condições ambientais dessa área ser recuperada. Então, precisa realmente assim ter um desenho experimental claro, né, um desenho de contrato claro, e até de aplicação, né, de desenvolvimento do PSA, para ver se realmente vale a pena um investimento de um contrato para aquele ecossistema, naquela localização, com aquela comunidade. Porque envolve muitos atores, envolve, por exemplo, a comunidade local, se ela realmente está aberta a receber o projeto, se ela realmente cumprir com as cláusulas do contrato, etc. Então, qual o papel dos PSA na agenda global de sustentabilidade e mudanças climáticas? Então, é importante salientar que, se tratando de mudanças climáticas, deve-se considerar que seus efeitos não se restringem à esfera da elevação da temperatura,
Ainda há muita incerteza com relação às possíveis mudanças na precipitação pluviométrica, modificações de frequência de extremos climáticos, secas, inundações, geadas, tempestades severas, vendavais, granizos, a mudança, né, ambiental, quando a gente tem assim, áreas que era para estar frio e está quente, era para estar chovendo, não chove. Então, tudo isso está relacionado às mudanças climáticas. E quando a gente tem a aplicação de PSA em determinadas áreas, a gente está fazendo com que haja uma contribuição para minimizar essas consequências climáticas, né, que tanto vem afetando as comunidades do mundo como um todo. Então, aqui eu recomendo, né, alguns livros. Esse aqui é em inglês, mas ele é ótimo. Pagamento por Serviços Ambientais da Mata Atlântica tem uma cartilha na internet, né, gratuitamente. Esse também é Pagamento por Serviços Ambientais, também é uma cartilha, né, governamental do governo, né, que é atualmente. Esse daqui também é um livro em inglês, mas ele é muito bom também. Na verdade, não chega a ser um livro, é um capítulo, um informativo, mas que traz muita informação bacana. Esse artigo, né, que traz pagamentos por serviços ambientais, benefícios globais, locais e globais, eles trazem as fontes de recursos para a PSA, que podem ser os tributos, os acordos multilaterais, né, que são cooperações internacionais, parcerias, doações, troca de títulos de dívidas, né, entre países, mercados, né, cotas e comércio. Aí tem a questão da gestão de recursos, né? Então, quem é que vai gerir esses recursos na administração pública, fundos independentes, né, nacionais e internacionais. Então, taxas, né, pagamento de custos. Então, está mostrando aqui, ó, IPTU verde, ecológico, a forma de onde vem esse dinheiro que é investido em pagamentos por serviços ambientais e quem é que fica responsável pela gestão desses recursos. Então, é um texto assim bem explicativo, bem bacana de ler para quem deseja se aprofundar no assunto, já que essa palestra ela trouxe só uma breve introdução para que as pessoas elas possam se inteirar do tema e, caso queiram se aprofundar, aqui eis a bibliografia, né? Tanto da parte de livros como na parte de artigos. Essa cartilha também é muito boa, que ela fala sobre a valoração econômica e pagamento por serviços ambientais. Então, ela faz algumas críticas ao PSA, né? A forma de como ele é implementado atualmente, informando que o incentivo não impede que os provisores degradem outros locais. Não há legislação vigente, né, que avalie o serviço ambiental ofertado antes de ser realizado o pagamento. O PSA é usado para a empresa limparem a imagem temporariamente e para posteriormente degradar um ambiente em outros locais onde não tem o PSA. E o PSA compensatório, né, como compra do direito de degradar um ambiente, que é aquela coisa, né? Eu degradei um lugar, eu vou lá e planto árvores em outro. Então, tem toda uma problemática envolvida que esse texto aqui ele discute. E obrigada, né? Qualquer dúvida que segue meu e-mail, estamos aí. Espero ter contribuído. Um abraço.